E se o que você chama de amor nunca passou de um roteiro cuidadosamente ensaiado? E se o carinho que você recebeu, as palavras doces, os gestos delicados, não foram expressões de sentimento, mas sim táticas de influência? Maquiavel dizia: o melhor governante é aquele que mantém o controle sem precisar parecer autoritário. Agora troque governante por ela e controle por amor. A culpa é a prisão mais eficiente já criada. Ela não te acorrenta com ferro, mas com afeto. Não grita, sussurra. E o mais letal, ela sussurra com a sua própria voz. A culpa não te obriga a ficar, mas te faz acreditar que partir seria crueldade, que dizer não é egoísmo, que preservar sua paz é abandono. Ela não precisa dizer que você a machucou. Ela apenas chora, ou pior, silencia. E você, programado para ser o protetor emocional, corre para consertar algo que talvez nem esteja quebrado, mas que ela soube fazer parecer que estava. Você aprende a medir palavras, a revisar atitudes, a antecipar reações, não por malícia, mas por condicionamento. Um condicionamento que começou lá atrás, quando você entendeu que ser amado era ser aprovado, e que a desaprovação feminina era uma sentença. Com o tempo, sua linguagem muda. Você não diz mais o que pensa. Você diz o que não incomoda. Você não expressa o que sente. Você filtra. E todo filtro é uma amputação emocional, uma autocensura. E cada autocensura é um tijolo na parede que te separa de si mesmo. Maquiavel diria que o melhor tirano é aquele que ensina o povo a temer sua própria liberdade. E ela te ensina isso com gestos sutis. Um suspiro, uma ausência, faz o que quiser, que parece liberdade, mas é veneno. Porque você já aprendeu que liberdade demais cobra caro. Você começa a andar em ovos, a sorrir sem vontade, a se desculpar por existir com intensidade e, eventualmente, a aceitar que amar é calar, que amar é carregar, que amar é desaparecer devagar até ser apenas uma sombra servil. E é aí que você entende que a culpa não é um erro de cálculo. É uma estrutura, um sistema que transforma homens lúcidos em prestadores emocionais, que os convence de que amor se prova com abdicação, com sacrifício, com obediência emocional. Ela nunca diz, faça isso. Ela só mostra tristeza quando você não faz. E a tristeza dela é sua coleira, não física, mas psíquica. E você, que odeia vê-la sofrer, passa a se tornar cada vez menos você, apenas para manter o brilho nos olhos dela. Mas esse brilho não é um prêmio, é uma cobrança, é a moeda de troca que te mantém submisso. Porque você não quer perder o afeto, e para mantê-lo, aceita qualquer custo, inclusive a traição diária da sua própria verdade. Você começa a justificar tudo, até o injustificável. Você racionaliza o desrespeito, você romantiza a manipulação. Você chama de sensibilidade o que é chantagem emocional. E o pior, você começa a ensinar isso a si mesmo, a acreditar que é assim que se ama. É aqui que a culpa mostra sua verdadeira face. Ela não quer que você veja a verdade. Ela quer que você duvide da sua percepção. Porque enquanto você duvidar de si, ela terá controle, não sobre o que você faz, mas sobre quem você é. E o que é mais trágico, você acredita que está sendo forte, que está protegendo o relacionamento. Mas na verdade, você está protegendo o direito dela de te moldar, de te redesenhar, de reescrever você em nome de um amor que só existe se você se omitir. Comenta aqui, em que momento você percebeu que estava se apagando para manter o afeto dela? Sua história pode libertar outro homem. E se isso te fez enxergar algo que preferia não ver, se inscreva no canal A Teoria Oculta. Porque aqui, a culpa não tem mais domínio. Aqui, você aprende a olhar e a resistir. Você foi treinado desde cedo para acreditar que o amor feminino é sagrado, incondicional, puro. Mas essa crença é o maior golpe de mestre. Porque enquanto você acredita no ideal, ela atua na realidade. E a realidade é que ninguém ama de graça. Nem você, nem ela. O que muda é quem tem coragem de assumir isso. Ela não te força. Ela te condiciona. Com um elogio no momento certo. Com um silêncio calculado. Com um toque que vem quando você está prestes a ir embora.
E você, emocionalmente condicionado, volta. Não porque quer, mas porque ela soube ativar o seu medo de perder. Você começa a viver no compasso dela. Quando ela está fria, você sofre. Quando ela te olha com ternura, você relaxa. Quando ela silencia, você entra em pânico. Sua paz não depende mais de você, mas do humor dela. E isso, irmão, não é amor. É engenharia emocional. Você a chama de intensa, mas ela é estratégica. Ela não te agride. Ela se afasta. Ela não te acusa. Ela apenas deixa você se sentir culpado. Porque no final, a manipulação mais eficaz é aquela que faz a vítima pedir desculpas por sangrar. O teatro do afeto começa onde termina a tua autonomia. Quando suas decisões já não são escolhas, mas reações. Quando você não sabe mais dizer não sem sentir que está traindo alguém. Quando você não sabe mais onde termina sua vontade e começa a vontade dela. E então você cede. Não por fraqueza, mas por hábito. Porque ceder virou a forma de manter o vínculo, de evitar conflito, de garantir afeto. Mas o afeto que exige obediência não é amor. É domesticação emocional. Maquiavel entenderia. Porque o verdadeiro poder não se impõe. Ele se insinua. Ele se disfarça de cuidado. Ele te faz acreditar que é você quem decide, quando, na verdade, suas decisões já foram moldadas muito antes de você perceber. A mulher que domina emocionalmente não é necessariamente cruel. Ela só entendeu que sua força está na sutileza, no afeto como moeda, no desconforto como ferramenta. E enquanto você acreditar que amor é sacrifício, ela continuará comandando, com um sorriso nos lábios e o controle nas mãos. Comenta aqui embaixo. Quando foi que você percebeu que o amor estava te consumindo mais do que te fortalecendo? Sua história pode ser a faísca da libertação de outro. E se esse conteúdo te confrontou, se inscreva no canal A Teoria Oculta. Aqui não romantizamos a ilusão. Aqui rasgamos os roteiros. Aqui você começa a ver. Poucos homens percebem que o papel que mais os destrói é aquele que mais os enaltece. O de Salvador. Aquele que tudo entende, tudo perdoa, tudo sustenta. Que suporta crises, desequilíbrios e até humilhações, porque acredita que seu amor pode curar. Esse é o script mais destrutivo e mais celebrado pela cultura do homem forte. Você acredita que está sendo nobre, que está sendo maduro, que está mostrando o que é ser homem de verdade. Mas o que você está fazendo é se abandonar. É colocar a necessidade dela acima da sua verdade. É se perder no outro, esperando que esse sacrifício seja visto, reconhecido e, quem sabe, retribuído. Mas não será. Porque o Salvador não desperta admiração. Ele desperta conveniência. Ela te vê como útil, como refúgio emocional. Mas não como homem. Ela te usa para estabilizar suas crises, mas busca outro para sentir desejo. E você confunde necessidade com amor. O mais cruel, você sente orgulho, porque ela diz que nunca conheceu alguém como você, que você a entende como ninguém, que só com você ela se sente segura, e isso alimenta seu ego. Mas esse ego é frágil porque depende da dor dela para se sentir válido. Você não a ama. Você ama a versão de si mesmo que ela permite que você interprete. O Salvador é o papel mais viciante porque ele parece virtuoso, mas é o mais aprisionador, porque toda a sua identidade está vinculada à fraqueza dela. Se ela melhorar, você perde o propósito. Se ela for embora, você perde o chão. Maquiavel diria que o poder mais insidioso é aquele que se disfarça de cuidado. E é exatamente isso que você vive. Você não lidera, você serve, não por compaixão, mas por medo de ser inútil. Porque você foi ensinado que só merece amor se for necessário. E isso te prende em relações que exigem sua constante doação. Você se torna o terapeuta, o pai, o conselheiro, o apoio, tudo, menos o homem. E ela, mesmo inconscientemente, responde a isso com desprezo. Porque a mulher deseja o homem que se mantém, não o que se molda ao sofrimento dela. Você precisa quebrar essa fantasia. E quebrar essa fantasia dói. Dói perceber que você não era herói, era servo.
Que seu amor era apenas uma fuga da sua própria dor de não se sentir suficiente se não fosse indispensável. A ruptura começa quando você para de resolver o caos dela, quando você para de assumir responsabilidades que não são suas, quando você aceita que ser amado não depende de salvar ninguém, mas de se posicionar, de se afirmar, de existir além da função que te deram. E quando você faz isso, algo muda. Ela te estranha, te questiona, diz que você está diferente, que não é mais o mesmo, e está certa, você não é. Você deixou de ser o salvador e começou a ser o homem. Você começa a ouvir menos, a observar mais, a responder menos rápido, a não resolver tudo. E nesse espaço que se abre, você descobre que o amor que vale a pena não é aquele que te exaure, mas aquele que te sustenta. A mulher que não consegue amar um homem inteiro buscará sempre um homem ferido, porque ela precisa curar para se sentir útil. E você, se estiver desperto, verá esse ciclo se repetindo em cada novo vínculo que tentar formar sem se reconstruir primeiro. A libertação definitiva acontece quando você deixa de reagir às crises dela como se fossem suas. Quando você sente empatia, mas não se entrega. Quando você oferece presença, mas não subserviência. Quando você finalmente entende que amar também é saber dizer basta. Comenta aqui. Quantas vezes você tentou salvar alguém que não queria ser salva? Quantas vezes confundiu dependência com conexão? Sua história pode ser o despertar de outro homem. Se essa parte te confrontou, se inscreva no canal A Teoria Oculta. Porque aqui, a gente não ensina você a carregar o mundo dela. A gente te mostra como deixar de esquecer o seu. Chega um ponto em que não dá mais para se enganar. Não é ela que mudou. Foi você quem começou a enxergar. E essa visão, embora libertadora, é devastadora. Porque junto com ela vem a verdade. Você se perdeu tentando ser tudo para alguém que nunca te quis por inteiro. Você sente raiva. Raiva dela, raiva do sistema, raiva de si mesmo. Mas por baixo dessa raiva está algo mais profundo. Luto. Luto de uma versão sua que acreditava que amar era se moldar, que ser homem era aguentar, que o silêncio preservava o amor. E aqui está a virada. A lucidez não te faz amargo, ela te devolve. Pela primeira vez você percebe que pode existir sem ser um personagem. Que pode amar sem se anular. Que pode cuidar sem se corromper. Que pode partir sem se culpar. Mas, prepare-se. Quando você desperta, o sistema tenta te puxar de volta. Ela muda o tom. Diz que sente sua falta, que você está diferente. E está. Você não está mais disponível no piloto automático. Você deixou de ser acessível para o jogo emocional. E isso é sua maior vitória. Você passa a dizer não com firmeza, não com ódio, mas com integridade. Você deixa de explicar tudo, de se justificar por cada movimento. Você se permite incomodar, porque entendeu que agradar a todos é o atalho mais rápido para se perder de si. Os testes virão, o silêncio manipulativo, o elogio repentino, a tentativa de resgatar o velho você. Mas agora você sabe, e quem sabe não volta. Você assiste, você entende, mas não se entrega mais. A dor não some, mas ela muda. Deixa de ser o peso da culpa e vira a forja da sua nova identidade. Você começa a atrair vínculos mais autênticos. Começa a respeitar o tempo, a valorizar o silêncio, a caminhar com propósito. E um dia, sem perceber, você encontra alguém que não quer te salvar, nem ser salva. Alguém que se sustenta e respeita que você também se sustente. E nesse encontro não há dependência. Há presença. Não há controle. Há escolha. Mas até lá, a jornada é sua. E ela exige vigilância. Exige disciplina emocional. Exige que você lembre todos os dias quem você não quer mais ser. E o que nunca mais vai permitir. Comenta aqui. O que você perdeu quando decidiu se encontrar? Qual foi o custo da sua lucidez? Sua história pode ser âncora para quem ainda está à deriva. E se esse conteúdo te transformou, compartilhe. E se ainda está no começo da sua ruptura, se inscreva no canal A Teoria Oculta. Aqui não celebramos a dor,
mas a coragem de atravessá-la, porque um homem que desperta não volta atrás, e um homem que se vê nunca mais se esquece.